nossa questão 33 do Enem 2009. Estamos aqui respondendo o caderno azul. Os ratos peromíscos polionotus encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro e até o escuro, sendo que os ratos com uma mesma população têm coloração muito semelhante. Então a gente tem aí um agrupamento das populações de condições fenotípicas próximas. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor, do marrom claro ao marrom escuro, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações do P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem de rato por uma amostra de solo e por uma posição geográfica no mapa. Então a gente tem aqui a figura, certo? E a gente pode observar que à medida que a gente avança para o norte, né, a pelagem fica mais escura, né? E à medida que a gente vai para o sul, a pelagem fica mais clara. Certo? É o que a gente tem aqui na nossa figura. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores e pelagem cores de pelagem e de substrato é a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem de roedores. B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. C. A seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. D. A mutação genética que em um certo ambiente, como os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor das pelagens dos animais. E é a herança de caracteres adquiridos, capacidade dos organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Olha só, gente. Aqui a gente tem um caso clássico de seleção natural. Por que quando eu tenho solo mais claro, eu tenho ratos de pelo mais claro? Por que quando eu tenho solo mais escuro, eu tenho ratos de pelo mais escuros? Vamos imaginar aqui, vamos levar em consideração que os ratos, esses roedores, eles não estão no ápice da cadeia alimentar. Eles servem de alimento para aves de rapina, eles servem de alimentos para pequenos mamíferos que são caçadores ou mamíferos maiores, eles servem de alimentos para répteis como as cobras e por aí vai. Obviamente, quando eu tenho um solo mais escuro e a pelagem mais clara, o caçador consegue distinguir melhor o animal. A mesma coisa vai acontecer ao contrário, quando eu tenho o solo mais claro e a pelagem mais escura. O caçador, né, o próximo nível trófico, vai conseguir identificar melhor aquele animal. Dessa maneira, podemos dizer que no início, quando essa espécie surgiu, toda essa região era ocupada por ratos de vários tons dessa pelagem que eles têm aí, certo? Aqueles que mais se destacaram, né, em contraste com o solo, acabaram sendo mais caçados e, obviamente, menos sucesso reprodutivo. Se eu morri, como eu vou reproduzir? Certo? E isso faz, então, com que haja uma seleção natural por conta dessa camuflagem da pelagem ao solo, tá? Essa é a grande questão. Então a gente pode ficar aí entre a alternativa C e a alternativa E, tá?
Mas o que acontece nessa questão? A alternativa E fala que a herança de caracteres adquiridos, capacidade dos organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Tem coerência? Tem coerência. Mas o fato aqui é que a seleção natural, por quê? Porque os indivíduos com as características distintas acabaram sendo selecionados pelo contraste com o solo, tá? Essa é a questão que eu procuro aqui, tá? Esses caracteres foram adquiridos? Foram, mas eles foram utilizados para a seleção e aí eles foram devidamente separados. Por isso a E não está correta e por isso a C está correta. É um caso clássico de seleção natural, tá? Darwin tá aí para comprovar.